senhoras e senhores, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Justiça e a Secretaria de Estado de Defesa Social, através da Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade, lançam hoje o Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de Minas Gerais. O objetivo do programa é enfrentar o tráfico de pessoas por meio de uma metodologia de trabalho baseada em 3 eixos de atuação: prevenção, atenção às vítimas e seus familiares e repressão e responsabilização dos autores do crime. A prevenção refere-se às ações de sensibilização da população para os problemas associados ao tráfico de pessoas e a atenuação das condições sociais que tornam os grupos socialmente marginalizados vulneráveis ao aliciamento por parte das organizações criminosas. Além de políticas de segurança, saúde, educação, trabalho, justiça, entre outras, esse eixo contempla a promoção de campanhas, estudos sobre a dimensão e natureza do fenômeno e a adoção de medidas para proteger aqueles em situação de tráfico de pessoas de uma nova vitimização. A atenção às vítimas relaciona-se às medidas que podem ser tomadas para diminuir os sofrimentos e os prejuízos causados às vítimas diretas e indiretas. A atenção envolve, assim, ações de proteção e assistência jurídica, social e de saúde, assistência consular, acolhimento e abrigo provisório, garantia de proteção da intimidade e identidade, mapeamento da rede de serviços e organizações não governamentais que prestam assistência às vítimas no Brasil e no exterior. O terceiro eixo consiste na repressão ao tráfico de pessoas e responsabilização de seus autores, garantindo assim a criminalização dos atos praticados que configuram o tráfico de pessoas. Neste eixo, a previsão de cooperação entre órgãos policiais nacionais e internacionais, cooperação jurídica internacional, sigilo nos procedimentos judiciais e administrativos, integração com políticas de ações, repressão e responsabilização dos autores de crimes correlatos. Nesta solenidade, também será assinada uma carta de intenções para a criação do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado de Minas Gerais. Este comitê tem como objetivo trabalhar a sensibilização para a criação, monitoramento e avaliação de políticas públicas e ações municipais e estaduais eficazes no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Farão parte do comitê as seguintes instituições: a Secretaria de Estado de Defesa Social, a SEDES, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDESE, a Secretaria de Estado de Educação, a SEE, a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, SET, Secretaria de Estado de Turismo, Setor, Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo, SECOPA, Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, CEEG, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Justiça Federal, Tribunal Regional do Trabalho, a Justiça Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero. Para atingir os objetivos pretendidos, o programa organiza suas atividades em 3 serviços: o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Comitê Mineiro Intersetorial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante. Mesmo que o programa não tenha sido lançado oficialmente, o núcleo já está em funcionamento desde agosto e já atendeu, desde então, a 8 possíveis casos de tráfico de pessoas. No núcleo, as vítimas e seus familiares são atendidos e recebem acompanhamento e orientações sobre os procedimentos que podem ser tomados e os serviços que podem ser acessados para combater o problema, bem como as consequências que podem ser geradas a partir de cada situação. O núcleo também terá como funções elaborar estudos técnicos, diagnósticos e mapeamentos sobre o tráfico de pessoas no Estado, capacitar e formar atores envolvidos direta ou indiretamente com as ações de enfrentamento. Há um convênio firmado
com o Ministério da Justiça, que prevê que até dezembro deste ano, dezembro do ano que vem, ou seja, de 2013, deverá ser criado um banco de dados dos casos de tráfico de pessoas e um mapeamento da rota desse crime. Por fim, o posto avançado de atendimento humanizado ao migrante deverá ser instalado até dezembro de 2013 no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, famoso Confins, com a finalidade principal de prestar serviços de recepção a brasileiros deportados e não admitidos em outros países. O objetivo é identificar possíveis vítimas de tráfico, realizar um acolhimento inicial e encaminhá-las ao núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Também será realizado um trabalho preventivo com funcionários do aeroporto e companhias aéreas, além das campanhas preventivas informando aos passageiros sobre o tráfico de pessoas e como obter suporte no exterior, por meio dos consulados brasileiros e de outras organizações, no caso de sofrerem alguma violência. Senhoras e senhores, antes de mais nada, gostaria de registrar a presença do Superintendente de Política de Geração de Emprego, da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, Lígia de Oliveira Yara, representando o Secretário de Trabalho e Emprego, Hélio Augusto Martins Rabelo. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a todos para assistir um vídeo de apresentação do programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui no estado de Minas Gerais. O ano de 2000 testemunhou um progresso significativo nos esforços internacionais para pôr fim ao tráfico de seres humanos. Os governos nacionais começaram a assinar o Protocolo das Nações Unidas para a prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial a mulheres e crianças, suplementando assim a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. O Protocolo da ONU forneceu a primeira definição internacionalmente acordada do tráfico de pessoas, requerendo que os países criminalizem e atuem coletivamente contra o tráfico de seres humanos. The Trafficking in Persons Protocol requires that the crime of trafficking is defined through a combination of three constituent elements. It's the act, what is being done by the offender, the means, how it is being done by the offender, and the exploitative purpose, why the offender does this. As an example, imagine a scenario in which a person is being offered a lucrative job abroad and is being helped into another country, but ends up working in a factory where he or she is never allowed to leave and is being forced to work for long hours in poor conditions. This clearly falls under the definition of trafficking. It is, however, important to recognize that exploitation takes many forms. The Trafficking Protocol does not define the term exploitation, but it includes a non-exhaustive list of forms of exploitation, such as sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude. O Protocolo de Palermo foi ratificado em 2004 pelo governo brasileiro, que em 2006 aprovou a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, sobre a coordenação tripartite composta pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Políticas para as Mulheres. A Política Nacional consolida princípios e diretrizes para ações de prevenção, atenção qualificada às vítimas e seus familiares, para a repressão e responsabilização dos autores desse crime. A execução de política nacional se efetiva por meio de três frentes estratégicas: o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante e o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Caberá a cada ente federado instituir tais frentes e elaborar as políticas e os planos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas,
garantindo em todos os processos a participação e cooperação com a sociedade civil. Atualmente, 16 estados brasileiros implantaram núcleos e postos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com subsídio da Coordenação Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O Estado mineiro recebeu o apoio da Coordenação Nacional para a implementação da Política Nacional em função de alguns fatores. A região norte do Estado compõe a rota do tráfico de pessoas em região nordeste do Brasil. Já a região sudeste do Estado, a rota predominante é de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Em 2010, a Coordenação Nacional realizou em Belo Horizonte o primeiro encontro da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, na qual foi produzido um importante documento de avaliação do primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, chamado de a Carta de Belo Horizonte. Em dezembro de 2011, o governo mineiro assinou um convênio com o Ministério da Justiça, recebendo subsídios para a criação do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O programa faz parte da estrutura da Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Defesa Social e representa o 5º programa dessa coordenadoria, sendo eles os programas Fica Vivo, o Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas, o Programa de Inclusão Social do Egresso do Sistema Prisional, além do Programa Mediação de Conflitos. A presente cerimônia marca o lançamento oficial deste novo Programa de Políticas de Prevenção à Criminalidade do Estado e celebra a inauguração do seu primeiro equipamento, o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Além disso, celebramos a constituição do Comitê Mineiro de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Agradecemos a presença das senhoras e senhores, peças importantes para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Senhoras e senhores, passaremos a seguir para a assinatura da Carta de Intenções para a criação do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado de Minas Gerais. Assinam essa carta neste momento o Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão Pires Júnior, Secretário Nacional de Estado de Defesa Social, Rômulo de Carvalho Ferraz, a Juíza Federal, substituto da 4ª Vara Federal de Minas Gerais, Camila Franco e Silva Pelano, representando o Juiz Federal e diretor do Fórum, Guilherme Mendonça Heller, Procurador-chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, Adailton Ramos do Nascimento. Procuradora do Trabalho, representante da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho, Adriana Augusta de Moura Souza, representando a Procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, Sr. Antônio Gonçalves. Coordenador do Projeto Combate ao Trabalho Análogo ao Escravo, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, Marcelo Gonçalves Campos, representando o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, Valmar Gonçalves de Souza.
delegado-chefe da Defensoria Pública da União em Minas Gerais, defensor público Luiz Henrique Gomes de Almeida. Delegado-chefe da Delegacia de Defesa Institucional da Polícia Federal, Roger Lima de Moura, representando o Superintendente Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, César Barbosa Menezes. Corregedora Regional e Presidente da Comissão Regional de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, Tereza Cristina Veloso Bastos, representando o Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, Inspetor da Afeganistão, Bonfim Dias. O gerente de segurança da Infraero, Milton Campos Siqueira, representando a superintendente do Aeroporto Maria de Virges Madeira e superintendente regional do Sudeste, Mário Jorge Fernandes de Oliveira. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa em Minas Gerais, deputado estadual Durval Ângelo, representando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Diniz Pinheiro. Coordenador Especial de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Defesa Social, Thales Andrade de Souza. A juíza auxiliar da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, Olívia Figueiredo Pinto Coelho, representando a Presidente do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais, desembargadora Deoclésia Amorelli Dias. Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Andréa Brito Gazon Tomé. Secretária adjunta do Estado de Educação, Maria Sueli de Oliveira Pires, representando a Secretaria de Estado de Educação, Ana Lúcia Almeida Gazola.
subsecretária de Direitos Humanos da SEDESE, professora Carmen Rocha, representando o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, deputado estadual Cássio Soares. Superintendente de Política de Geração de Emprego da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, Lígia Oliveira Lara, representando o secretário de Trabalho e Emprego, Hélio Augusto Martins Rabelo. Diretor de Apoio Operacional da Polícia Militar, Coronel Cláudio Antônio Mendes, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Márcio Martins Santana. Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Delegado-Geral Clinton Brandão da Mata. Silva. Senhoras e senhores, para suas palavras convidamos o coordenador especial de prevenção à criminalidade, Thales Andrade de Souza. Boa tarde, senhoras e senhores. Tomo liberdade nas pessoas do Dr. Rômulo Ferraz, secretário de Estado de Defesa Social, Dr. Paulo Abraão, secretário nacional de Justiça, de cumprimentar todas as ilustres autoridades que compõem essa mesa de abertura. Quero registrar aqui a minha satisfação de ver esse auditório tão cheio, e com uma representatividade tão rica de instituições, tanto do Estado, do Sistema de Justiça Criminal, da Secretaria de Estado, do Sistema de Defesa Social. O Coronel Cláudio estava brincando comigo ali que a minha responsabilidade agora aumentou, já eram 4 programas de prevenção à criminalidade e agora agrega-se um programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu estava dizendo para ele que acabamos de assinar uma carta de intenções com valor simbólico, não tem um valor jurídico, mas que simboliza mesmo o que é uma responsabilidade agora de todo o Estado de Minas, de todas as instituições, também do governo federal, que já desenvolve há alguns anos uma política de âmbito nacional, porque estamos lidando com um crime que não respeita fronteiras, nem competências de cada secretaria, de cada instituição. Eu acho que se pudesse afirmar, doutor Paulo, depois o senhor me corrija, se tem um segredo ou uma receita para enfrentar o tráfico de pessoas, é um trabalho coletivo, é um trabalho de rede. Eu acho que isoladamente nenhuma instituição é capaz de enfrentar e colher resultados num crime tão complexo, num crime tão difícil de ser enxergado, num crime que vai além das novelas, que existe, que é uma realidade, que movimenta milhões, bilhões por ano. Parece que ele fica atrás somente do tráfico de drogas, do tráfico de armas, e movimentação financeira,
né? Um crime que se alimenta de uma sociedade de consumo, né? Que se alimenta dos sonhos de pessoas que querem melhorar de vida em outros países, né? De pessoas que precisam de um órgão para se manterem vivas, de pessoas que querem adotar uma criança, né? Um crime que cria rotas, é um crime muito organizado, né? Um crime que ainda, o tipo penal ainda é insuficiente, a descrição dele no nosso Código Penal, né? Um crime que as próprias vítimas têm dificuldade de reconhecer enquanto tal, né? Um crime que cada instituição ainda tem uma perspectiva, uma leitura, um imaginário, né? Então acho que isso mostra um pouco do cenário, dos desafios que enfrentaremos, né? Desde 2010, quando Minas assume esse compromisso, né, de aderir a uma agenda nacional, né, no primeiro encontro nacional da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que aconteceu aqui no estado de Minas, né? Desde aquele momento, a Secretaria de Defesa Social, por meio da Coordenadoria Especial, vem trabalhando arduamente, né, desde o processo de conveniamento com o Ministério da Justiça, né, o convênio que foi assinado no final de 2011, né, criando a estrutura necessária para o trabalho dentro da Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade, né, que hoje tem um núcleo, dentro do núcleo de resolução pacífica de conflitos, uma diretora, né, Eliane Contígio, uma coordenadora, Fernanda de Viziers, e uma gerente, que é a Flávia Gottlieb, que eu faço questão de ressaltar o nome delas, porque elas são fundamentais, né, para esse momento e para a estruturação, né, para a materialização desse programa dentro da Coordenadoria de Prevenção. E, claro, né, o respaldo, o apoio que nós tivemos do Dr. Rômulo, né, abrindo os caminhos, as portas, né, apoiando nas ações que são necessárias. Né, esse programa entra dentro da agenda da política de prevenção, porque ele é coerente com os propósitos, com as finalidades, né, com a forma de enxergar o fenômeno criminal, né, partindo de um pressuposto de que não basta atuar na esfera da repressão, né, por mais que ela seja necessária, né, por mais que seja importante, mas nós temos também que olhar o fenômeno de uma forma mais ampla, né, buscando compreender as vulnerabilidades sociais, os fatores de risco, né, a trajetória dessas vítimas, desses autores, né, e isso é uma característica que é inerente a todas as políticas de prevenção, né, a todos os programas que são desenvolvidos dentro da coordenadoria, né, uma atuação em rede. Né, esse é o grande desafio, né, porque as pessoas que são atendidas, elas trazem demandas que as metodologias dos programas por si só não conseguem atender. Né, então tem que haver uma sinergia com as outras secretarias, com as outras instituições públicas, com a sociedade civil, né, para que a gente possa dar encaminhamentos e trabalhar em rede. Né, então, por isso que eu ressalto a importância, né, desse auditório estar cheio. Eu acho que ele ilustra, né, o compromisso, o comprometimento de cada instituição, né, que a gente espera que venha a compor esse comitê. Eu acho que aqui é um pontapé inicial. Teremos muito trabalho pela frente, né? Já realizamos atendimentos e cada atendimento nos apresenta, né, uma série de lacunas, né, uma série de desafios, de articulações, de criação de protocolos, de fluxos, de alinhamento conceitual. Né? Então esse comitê terá muito trabalho, né? E a gente espera contar, né, que hoje seja um pontapé inicial, mas que a gente espera contar a partir de 2013, né, com todas as instituições compondo esse comitê, né, para que a gente possa construir de fato, né, uma política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né, esse crime que lesa de uma forma tão hedionda e violenta os direitos humanos, a dignidade da pessoa. Eu acho que é um momento mesmo que eu quero registrar o meu agradecimento, né, pela presença, pela parceria e pelo comprometimento de todos vocês. Muito obrigado. Agora com a palavra, a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Andréa Brita Garzon Tomé. Cerca de 1 milhão de pessoas por ano no mundo são traficadas. 98% das vítimas são mulheres.
as vítimas têm entre 10 anos de idade e 29 anos. 25% dessas pessoas não ultrapassa 19 anos de idade. O tráfico visa impor às pessoas que são captadas de forma violenta ou sedutora, com promessas que nunca se cumprem, escravizar essas pessoas com trabalhos forçados ou, no mais alto índice, a servidão sexual. Bahia, Pernambuco e Mato Grosso do Sul, no Brasil, são os estados de maior incidência de captação de vítimas. O destino, em regra, é a Holanda, a Suíça e a Espanha, com grande incidência no Suriname, que é rota de destino para a Holanda. Esse crime incha a chamada cifra negra da criminalidade, ou seja, um crime quase que invisível, quase que impossível de se traçar sobre ele estatísticas, considerando a invisibilidade das vítimas, que são pessoas, em regra, desafortunadas do próprio destino, muito pobres, e no caso de menores, entregues aos traficantes por seus cuidadores. Então é um crime que quase não aparece. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais se orgulha de estar aqui hoje participando desse programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Tema antigo, porque muito se fala disso, e a alteração feita no Código Penal recentemente, que substitui o tráfico de mulheres pelo tráfico de pessoas, veio dar maior garantia às vítimas desse delito. E nós estamos orgulhosos porque temos certeza que o trabalho em rede, no Estado, nas instituições, entre os poderes, é a nova forma de se enfrentar os problemas sociais no século XXI. Ninguém faz nada sozinho, ninguém enfrenta nada sozinho, e por isso as parcerias são sempre bem-vindas e têm a cara do Estado Democrático de Direito. A Defensoria Pública, que nas políticas públicas de defesa social sempre vislumbra na prevenção o grande remédio, porque nossas avós já diziam, né? É melhor prevenir, né? E a prevenção é sempre o melhor remédio, está também abraçando esse programa com o intuito de educar em direitos e atender as vítimas que decidirem, ou os familiares das vítimas que decidirem trazer à luz essa criminalidade que, em regra, é obscura, é negra. Para finalizar, para não cansar aí a plateia, existe uma lenda grega que trata da maldição de Sísifo. Sísifo foi condenado pelos deuses pela eternidade, a empurrar uma pedra gigantesca do abismo. E assim que ele conseguia, através de extremo esforço, empurrar a pedra no penhasco, outra pedra de mesmo tamanho e peso e grandeza
lhe surgia no caminho. Para os deuses, essa, sem dúvida, era a pior das maldições. Uma pessoa condenada para sempre à execução de um trabalho inútil e sem objetivo. Eu estou certa, secretário nacional, secretário Rômulo, das sedes, das nossas sedes, que a partir do momento que esse programa é abraçado por essas instituições e poderes, fatalmente nós não estaremos condenados com a maldição de Sísifo, porque a união dessas forças levará a todos ao cumprimento de um grande, valioso e satisfatório objetivo. Muito obrigada. Ouviremos a seguir o secretário de Estado de Defesa Social, Rômulo de Carvalho Ferraz. Bom, boa tarde a todos. Eu vou me dispensar de fazer a nominata aqui autorizada e vou saudar a todos os integrantes da mesa e demais autoridades presentes, na pessoa do nosso secretário nacional de Justiça, Dr. Paulo Abrão Pires Júnior. É um prazer tê-lo conosco, né? De volta, que Vossa Excelência é aqui natural de Uberlândia, que está me dizendo. E dizer da nossa satisfação e alegria de hoje poder realizar esse evento aqui no BDMG, que é com relação ao programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas, no âmbito aqui da nossa atuação no Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Defesa Social, uma secretaria que herdou as estruturas das antigas Secretarias de Justiça e Segurança Pública. Então ela tem uma complexidade muito grande de atribuições, às vezes entre si um pouco antagônicas, e como a gente costuma sempre dizer, é uma possibilidade fabulosa trabalhar programas como esse, né, no âmbito da própria Secretaria, ao mesmo tempo que nós temos que conferir uma atenção muito grande, somos cobrados e sofrendo até uma pressão imensa com relação a tudo aquilo que diga respeito à contenção da criminalidade violenta, que são fenômenos que são diariamente refletidos pela sociedade e pela própria imprensa, mas desde que nós estamos atribuídos na Secretaria de Defesa Social, esse viés que é possível de se trabalhar no âmbito dessa coordenação de prevenção é algo extraordinário. Nós temos aqui alguns programas que são extremamente exitosos com relação ao homicídio e na reinserção de detentos, né? Como o Thales aqui bem colocou, há 4 programas em execução há alguns anos: o Fica Vivo, mediação de conflitos, a CEAPA, a PRESP, relacionadas aos detentos. E esses programas contribuíram muito do ponto de vista efetivo e objetivo para a contenção de criminalidade, e agora um 5º programa é lançado, nós estamos acompanhando desde o início do processo. Isso demanda uma articulação muito grande, que foram aqui praticamente 20 instituições, né, que estão caminhando junto nesse enfrentamento, e a nossa possibilidade maior, até do que oferecer os recursos materiais, é realizar essa articulação como a que está sendo possível de ser feita hoje aqui, que é a vocação lá da nossa própria Secretaria, poder realizar essa articulação entre as instituições, isso entre as polícias, e aqui entre todos os entes, né, aqui da Federação, né, municípios, estados, o Estado, a União, né, o Ministério Público, o Judiciário, as polícias. E esse primeiro passo, com o funcionamento do núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com agora o funcionamento do comitê interinstitucional, e no ano que vem, até o final do ano, com a implantação do posto avançado no aeroporto de Confins, né, já é um primeiro lastro para a atuação. Nós temos já em Minas Gerais, como eu estava conversando com a doutora Adriana, já tem atuação de algumas instituições de forma mais contundente, combativa, como é o caso do Ministério Público do Trabalho, que há anos desenvolve, né, um trabalho efetivo aqui com relação à prática do trabalho degradante, que em Minas sempre foi presente, né? E agora é uma possibilidade de a gente conseguir
promover um auxílio a esse trabalho, desenvolver também outras possibilidades, que aí nós temos o envolvimento das relações de trabalho, até aqueles que sofrem com relação às relações sexuais, ao problema do tráfico interno no país, né, e também para o exterior, que Minas, historicamente, até em certas regiões do Estado, foi vítima desse processo, né, sobretudo quando as condições sociais do país ainda eram piores. Hoje nós temos todo o processo para que isso nós consigamos avançar efetivamente. E da nossa parte também, senhor secretário, procuramos, durante todo esse período e agora, de forma muito mais contundente, realizar uma interlocução com o Ministério da Justiça em várias vertentes, né, junto a questões do sistema prisional. O ministro Eduardo Cardoso esteve conosco aqui no evento no sábado, eu disse isso a ele pessoalmente, junto ao DPI, e tem visto um esforço grande do próprio ministro também. A gente sabe da dificuldade que é o contingenciamento dos fundos, né, que são destinados a auxiliar os estados e os municípios em programas essenciais como esse que nós estamos manejando hoje. Mas eu tenho percebido por parte do próprio ministro um empenho muito grande, né, na possibilidade de executar os recursos da Senasp, do DPEM, né, e agora também na Secretaria Nacional de Justiça. Então, para nós, embora os recursos às vezes não sejam, do ponto de vista quantitativo, extremamente significativos, mas eles são emblemáticos com esse recurso que está sendo manejado nesse instrumento feito com o Ministério da Justiça, com a Secretaria Nacional, que propicia, né, esse entendimento que hoje aqui pactuamos, com a participação de tantas instituições que têm um compromisso efetivo e responsabilidade durante todo esse processo. Então, as minhas palavras são de agradecimento aqui em nome do Estado de Minas Gerais, né, ao Ministério da Justiça, e agradecimento a cada uma das instituições que se faz aqui hoje representar, e a cada um de vocês que comparecem hoje aqui nesse evento. Muito obrigado, boa tarde. E para o seu pronunciamento, convidamos o secretário nacional de Justiça, Palavrão Peritião. Muito boa tarde a todos. Já está adaptado o microfone. Acho que você me estimou. Senhor secretário estadual de Defesa Social, Dr. Romulo, eu agradeço a oportunidade de estarmos hoje juntos aqui, realizando essa atividade tão relevante para o interesse nacional e interesse mineiro. Eu queria, na sua pessoa, cumprimentar a todos e a todas, fazer meus cumprimentos de praxe àqueles que estão nas organizações sociais, na ponta, na relação direta com as vítimas, com as pessoas, na lida mais dura, quando nos damos conta da crueldade, da realidade presente em matéria de tráfico de pessoas, as pessoas que fazem acontecer o enfrentamento humanizado dessas questões. Também os meus cumprimentos àqueles que aqui estão. E me disseram que, logo após essa fala, eu terei 10 minutos para apresentar a política, etc. Então, eu vou me resumir aqui na fala de abertura apenas duas questões. Em primeiro, agradecimento. Em primeiro lugar, à Secretaria pela parceria. Em segundo lugar, e a toda a sua equipe, ao Thales, Eliane, a Flávia, a Fernanda, que tem, de forma muito integrada conosco no Ministério da Justiça, feito um trabalho muito relevante em matéria de capacitação, de difusão de conhecimento. Agradecer também a diretora do Departamento de Justiça, do Ministério da Justiça, que aqui está, responsável pela Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e ao nosso Poder Legislativo local, por sua Comissão de Direitos Humanos. O deputado Durval está aqui. Tem sempre sido um espaço privilegiado para os defensores de direitos humanos levarem adiante as suas causas mais importantes. E dizer em nome do Ministro da Justiça um agradecimento também ao governador, porque essa parceria do governo federal com Minas Gerais, ao nosso juízo, ela é muito estratégica, né? Porque nós sinalizamos para toda a sociedade a ideia de que as causas, os direitos dos cidadãos, as necessidades de nós fortalecermos uma integração que promova políticas públicas eficientes, que
promova nivelamentos e elevações de aspirações e aplicação de princípios éticos na política, ele se sobrepõe a quaisquer outras diferenças, e especialmente diferenças políticas ou partidárias. O interesse da sociedade brasileira está acima de quaisquer dessas temáticas. Eu quero trazer esse agradecimento direto do Ministro da Justiça ao governador. E dizer que não tenhamos dúvidas, e aqui já foi dito em alguns aspectos, as razões, como é que se dá o tráfico de pessoas, embora ainda tenhamos muito que aprender nesse sentido. Mas o fato é que se trata de uma política que o Brasil internaliza há muito pouco tempo. O Protocolo de Palermo é de 2000, ratificamos em 2004, fizemos a nossa primeira política em 2006, estamos em 2012. É uma política de desenvolvimento que tem 6 anos apenas de implementação. E a gente, quando a gente tem 6 anos de idade, a gente ainda está forjando o nosso discernimento sobre as coisas, né? E é preciso não cair na tentação de compreender o tráfico de pessoas naquilo que ele definitivamente não é. O tráfico de pessoas, combater o tráfico de pessoas, não implica em nenhuma hipótese em criminalizar o direito humano à migração. Nós, muito pelo contrário, nós somos uma sociedade forjada por imigrantes, né? E historicamente devemos a condição nacional de brasileiros a essas possibilidades e ampliações de busca de melhores oportunidades de vida, e somos tradicionalmente um país receptivo, aberto, democrático, nesse instante na crista da onda, e as pessoas enxergam o Brasil como um país de oportunidades, e que assim o seja. Quanto mais migrantes vierem para cá, significa que melhor nós estamos, porque afinal de contas a demanda é nossa, e nós propiciamos isso. Em segundo lugar, definitivamente, a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas não faz e não deve fazer nenhum tipo de juízo moral em torno das escolhas individuais de homens, mulheres, que muitas vezes buscam também na realização dos seus sonhos oportunidades, melhorias nas suas condições de vida, e nós não estamos, portanto, em nenhuma hipótese criminalizando a conduta individual de uma mulher que eventualmente caia numa rede de exploração sexual. Estamos buscando identificar exatamente a rede criminosa que promove aquela exploração e que não permite que aquele exercício de autonomia seja um real exercício de autonomia e acabe transformando aquele sonho de aspiração de vida num verdadeiro pesadelo. E no fundo, nós não podemos deixar de discutir as causas disso tudo. Conheceremos logo em seguida qual é a política, mas nós não podemos deixar de nos jogar diretamente nas causas disso que é nada mais nada menos que a mercantilização da vida humana. É como se o mercado tivesse chegado no seu ápice de degradação a ponto de transformar o ser humano em mercadoria. Era o último nível da expansão da mercantilização das nossas vidas. O nível mais horrendo que se poderia imaginar. E enfrentar essa mercantilização das nossas vidas sem identificarmos valores e referências na nossa organização social é uma causa direta da ocorrência do tráfico de pessoas. A própria cultura machista é uma causa direta do tráfico de pessoas. Ou alguém tem ilusão de que abuso sexual de mulheres, de crianças, instrumentalização da mulher como objeto, não é resultante direto de uma cultura machista ainda instalada em nossa sociedade. E mais, como nós ainda somos um país em desenvolvimento, ainda temos muito que expandir em matéria de oportunidades, para fornecer condições de igualdade ao povo, em matéria de educação e de informação, que impede que as pessoas possam ser instrumentalizadas. Não percamos que essas são as 3 causas, elas devem estar por detrás de cada uma das nossas ações políticas, pessoais e profissionais em matéria de tráfico de pessoas, sejam quais forem as estratégias que nós, colaborativamente, entre os 3 poderes, as 3 esferas federativas, fomos construir para que nosso país seja um país cada vez
de todos. Muito obrigado. Convidamos as autoridades da mesa para tomarem assento nos locais reservados neste auditório. Solicitamos que o coordenador especial de prevenção à criminalidade, o secretário de Estado de Defesa Social e o secretário nacional de Justiça permaneçam na mesa, por gentileza. Obrigado. Bom, meus caros, é uma apresentação muito rápida, porque nós ainda estamos, como eu já disse, espraiando aí no Brasil afora o conhecimento em torno do tráfico de pessoas. É evidente que a novela trouxe uma visibilidade muito grande, né, ajuda a empoderar as vítimas em torno de conhecimento da matéria, mas nós queremos só compartilhar com todos como é que hoje essa política está estruturada e até para que nós possamos olhar para ela sob uma perspectiva crítica e apontar necessidades de aperfeiçoamento. Nós estamos aí no 6º ano de implementação dessa política, que ainda não atingiu todos os campos do nosso país, mas que cada vez mais consegue se estruturar, nos instrumentalizando de condições objetivas para o enfrentamento do crime organizado. Então vamos passar rapidamente. Então, como já foi referido, o tráfico de pessoas ele passa a ser internalizado no nosso ordenamento jurídico a partir da ratificação do Protocolo de Palermo, em 2004, e a partir daquele instante se criou uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a primeira política criada no governo Lula em 2006, e essa primeira política apontava a necessidade de se criar um plano, ou seja, a política diz que de tempos em tempos, segundo a conjuntura de cada momento histórico, nós temos que formular as estratégias e as ações para serem aplicadas num determinado período de tempo. E esse primeiro plano nacional foi criado em 2008 e acaba de ter a sua vigência finalizada. Pode passar. O plano e a política, ela está estruturada em 3 eixos, o eixo da prevenção, da repressão e da assistência e proteção. A sua coordenação é horizontalizada dentro do governo, não está centralizada em nenhuma unidade, porque compreendemos que o fenômeno do tráfico de pessoas importa em análises que são transversais, e esse plano foi resultado de consultas participativas com a sociedade civil, que envolveu também 14 ministérios na sua elaboração, e ele se organizou em 11 prioridades divididas nesses 3 eixos, da prevenção, da repressão e do atendimento às vítimas. Pode passar. Finalizada essa primeira etapa, cabia-nos olhar para trás, verificar o que foi feito, o que conseguimos avançar, o que não conseguimos, contextualizar os desafios que o Brasil hoje vive, né, e construir o 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, no final do ano passado, numa reunião, num encontro nacional ocorrido em Recife, com quase 400 participantes, depois de um conjunto de consultas que foram feitas, plenárias livres, consultas no Brasil e no exterior, que foram feitas e que permitiram que toda e qualquer pessoa pudesse apresentar sugestões para a construção da política, nós chegamos a uma formatação de um novo texto que tem a pretensão de apontar aquilo que é necessário ser construído para os próximos 4 anos, de 2012 a 2015. Esse texto, nesse instante, está já sobre a mesa da Presidenta da República, sob análise da sua assessoria, para que nós, logo em breve, possamos colocá-los em vigência, a despeito de nós já estarmos, nesse tempo, implementando boa parte das suas iniciativas. E ao invés, diferentemente do primeiro plano,
que estruturou ações por meio dos 3 eixos da repressão, do atendimento às vítimas e da prevenção, o plano entendeu que era mais relevante nesse momento que nós focássemos de modo ativo na organização dele em linhas operativas, que pudesse fazer remissão a atividades práticas que gerassem consequências e resultados para a sociedade brasileira. E dentro dessas linhas operativas, elas sim, em todas elas, existir prevenção, atenção às vítimas e repressão. E que linhas operativas vão ser essas, nesse segundo plano, que o comitê aqui de Minas Gerais terá a responsabilidade de implementar, monitorá-lo e implementar gestões para que ele tenha consecução. A primeira linha operativa é o aperfeiçoamento do marco regulatório. Nós sabemos, e aqui já foi dito, que o nosso Código Penal ainda não dá conta da totalidade das situações típicas que a Convenção de Palermo nos traz em matéria de tráfico de pessoas. Então, hoje, o nosso Código Penal contempla exclusivamente a tipificação do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. E nós não temos uma cobertura mais amarrada e devida para as matérias de adoção internacional, para tráfico de pessoas para fins de adoção internacional, de remoção de órgãos, de casamento civil, de exploração sexual de meninos também. E claro que existem outros tipos de penais que ajudam no enfrentamento desses crimes. Mas a sua moldura penal, criminal, tipificada como tráfico de pessoas, precisa avançar. Essa já é, inclusive, uma das razões pelas quais as estatísticas existentes sobre tráfico de pessoas não são fundadas em bases muito confiáveis. Vejamos, quando alguns dos nossos sistemas de segurança conseguem detectar uma situação de tráfico de pessoas, muitas vezes elas não são transformadas em matéria de estatística do sistema de justiça em ações específicas de tráfico de pessoas, porque afinal de contas não existia a possibilidade de enquadramento da situação fática a um tipo criminal. Então isso gera estatísticas, gera subnotificação e estatísticas invisibilizadas sobre o tráfico de pessoas. Por isso essa meta central no segundo plano. E mais, lembrando que nem todos os estados ainda criaram as suas políticas estaduais, nem todos os estados também criaram os seus planos estaduais, e isso está no campo do aperfeiçoamento do marco regulatório. Em segundo lugar, a integração e fortalecimento das políticas públicas. Ainda há muito o que se fazer em matéria de melhoria da nossa rede de atendimento às pessoas traficadas, a nossa rede nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Estamos agora, será uma grande oportunidade, em parceria com a Secretaria Estadual de Defesa Social, no ano que vem nós podemos inaugurar esse posto, secretário. Já aceitamos o seu desafio de nós fazermos isso ainda no ano que vem, um posto avançado no aeroporto aqui em Belo Horizonte. E mais, é preciso que também construamos mecanismos mais aperfeiçoados de integração com a sociedade civil. A sociedade civil cumpre um papel fundamental e estratégico nesse processo. A sociedade civil tem que estar presente dentro dos comitês, a sociedade civil tem que estar presente dentro do núcleo, a sociedade civil tem que ter parcerias e convênios com os postos e tem que estar articulado com o nosso sistema de segurança, com as polícias, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com as secretarias, porque sem a sociedade civil é o elemento de confiança que pode nos permitir resgatar uma pessoa que a priori tem desconfiança com as instituições que não deram conta de protegê-las antecipadamente ao dano que ela já sofreu. E essa nossa capacidade de resgatar a confiança cívica daquela pessoa que foi vitimada para ter um elemento de comunicação com as instituições é um papel que somente a sociedade civil hoje tem capacidade de realizá-lo. A terceira é capacitação. Ainda há muito o que conhecer, os atores, os servidores públicos, os funcionários do sistema de justiça e de segurança. Então é capacitação. A quarta, produção e disseminação de informação. As nossas próprias academias, os próprios meios de comunicação, a própria sociedade em geral ainda não tem muito conhecimento sobre o tráfico de pessoas. E tanto na sua dimensão interna, que nós temos tráfico de pessoas interno, e temos tráfico de pessoas internacional. E às vezes a gente só dá visibilidade para o tráfico internacional, sem perceber que aqui do nosso lado nós estamos convivendo com pessoas vitimadas pelo tráfico interno de pessoas. Eu sou mineiro e posso dizer tranquilamente, quantos de nós, dentro das nossas cidades e das nossas famílias,
por muitos anos, não convivemos com práticas familiares de se, por exemplo, buscar meninas pobres ou vulneráveis em regiões ou cidades ou em fazendas muito pobres, né, e levá-las para serem amas dos filhos ou serventes dentro das nossas casas, morando num quartinho lá no fundo por toda uma vida, né, sem necessariamente haver uma remuneração adequada ou ser uma relação de trabalho formalizada, ou seja, uma situação típica de exploração que a cultura reproduz ao longo do tempo. Então nós temos que procurar observar os nossos ambientes para percebermos as situações de exploração que nos rodeiam há muitos anos e que nós, de algum modo, banalizamos por achar que elas são práticas realmente admissíveis. E, em quinto lugar, campanhas de mobilização, né, para que haja processos de conscientização. Pode passar. Então, quais vão ser, basicamente, os principais marcos importantes em matéria de legislação? Eu vou passar bem rapidamente. Já houve uma pesquisa sobre o tráfico de mulheres, pode voltar um pouquinho, de mulheres, crianças e adolescentes, e identificou lacunas para serem avançadas. A própria CPI, que nesse instante, enquanto nós estamos aqui, a CPI do Senado Federal está apresentando o seu relatório final e apontará necessidades de aperfeiçoamentos legislativos. Fizemos uma primeira previsão no Plano Plurianual em 2007 e hoje há um conjunto de legislações que se entrecruzam com a matéria de tráfico de pessoas, sobre crianças e adolescentes e outras, ou trabalho escravo, que são importantes para conformar para nós um ambiente legislativo mais adequado. Pode passar. Pode passar. Eu queria destacar o papel da rede. A rede, com seus núcleos, com seus postos, ela pouco a pouco tem criado as nossas capacidades de identificação do problema do tráfico de pessoas. Né? A subnotificação dos casos. Imaginemos a Polícia Rodoviária Federal, muitas vezes abordando, que hoje é uma das polícias mais preparadas em matéria de tráfico de pessoas, há de se reconhecer e elogiar nesse sentido, mas muitas vezes eu posso, de repente, parar um carro, uma abordagem comum, regular, uma Kombi cheia de gente lá dentro, né, e de repente focar as minhas atenções na irregularidade documental do carro, sem perceber que naquele instante pode estar havendo um processo de deslocamento de pessoas. E é claro que vai haver subnotificação, nós perdemos a oportunidade de enxergar. O combate à pirataria, né, quando algumas pessoas são levadas a fábricas de fundo de quintal para produzir as mercadorias piratas que são consumidas por boa parte da nossa sociedade, há um regime de exploração de pessoas que estão produzindo aqueles produtos. Né? E às vezes, quando é desmantelado um esquema de pirataria, aquilo vai ser notificado, internalizado nos nossos boletins como pirataria, não necessariamente como uma possível situação de tráfico de pessoas. Então, a rede é que tem conseguido identificar essas situações e mais gerado ambientes de confiança para que as vítimas resolvam realmente acionar o sistema de justiça. Uma mulher que foi eventualmente aliciada ou seduzida nas praias brasileiras por algum estrangeiro e levada para o seu país com promessas de casamento, promessas de melhoria na sua vida, ou um homem ou uma criança também nesse sentido, e chegando lá, num país que ela não conhece a língua, num país que ela não tem nenhum tipo de relação social, com perda de contato com seus familiares, e passa 15, 20 anos numa situação de casamento servil. Essa mulher, ao voltar, ela tem dificuldades, em primeiro lugar, de se reconhecer enquanto vítima, como aqui foi dito, em segundo lugar, de buscar diretamente, seja a nossa defensoria ou as nossas polícias. Né? Porque, a priori, ela sente uma vergonha de ter sido parte daquele processo, passa a entrar em processos de autoculpa, né? E não tem interesse imediato ou objetivo de, necessariamente, promover uma ocorrência que possa gerar ambientes de investigação. E a nossa rede, os postos e os núcleos de atendimento ao tráfico de pessoas têm conseguido dar o amparo necessário ao restabelecimento das condições físicas, psicológicas e de outros tipos de amparos que dê condição àquele sujeito de direitos aí sim trazer a informação e que permita o nosso sistema de segurança, a partir daí, gerar investigações para desmantelar as organizações criminosas que estão por detrás daquela situação de tráfico de pessoas para fins de casamento servil. Então, esse slide já passou uma vez no vídeo,
falei para o secretário que nós vamos pegar aquele vídeo que o Minas Gerais fez aqui, apresentou nos primeiros 4 minutos, vamos percorrer o Brasil inteiro com ele. Foi altamente didático e referencial para nós. Então, é basicamente a rede composta de núcleos e postos, o papel da sociedade civil, cada estado criando seus conselhos e comitês, e cada estado criando as suas políticas e planos estaduais. Pode passar. O núcleo é a unidade que vai promover a principal articulação. A ideia é que sente no núcleo todas essas organizações que aqui possam, no comitê, todas essas organizações que hoje aqui assinaram o protocolo, e o núcleo vai ser o órgão executivo daquelas orientações que o comitê estadual gerará enquanto espaço de articulação. Os postos avançados, localizados nos lugares de maior movimentação e fluxo de pessoas, nos aeroportos, nas rodoviárias, eles vão ter essa função de promover a identificação de vítimas e de prestar a imediata assistência necessária, encaminhando ao núcleo para que se acione a partir dali a rede de referência no sistema de saúde, no sistema de psicologia e em outros sistemas de serviços públicos já implantados. Pode passar. Nós já vimos onde em cada um dos lugares do Brasil já existem núcleos. O que está em verde é que existem núcleos e postos. Queria destacar hoje o papel do Amazonas, onde estão sendo inaugurados mais de 7 postos ao longo do rio Amazonas, em diferentes cidades, porque ali é uma situação de exploração sexual muito intensa. Pode passar. Enfim, eu acho que essas informações são as informações fundamentais. Pode passar mais um, porque senão fica uma coisa muito detalhada. O segundo plano, ele instituirá também, e para que nós cumpramos o nosso dever, o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o CONATRAP. Então nós teremos os comitês estaduais, que também estarão representados e articulados no Comitê Nacional, com previsão de posse, implantação para o ano que vem, vinculado ao Ministério da Justiça, e o Comitê Nacional ele terá uma participação paritária. Nós vamos compor por meio de representantes de conselhos nacionais, da sociedade civil e academia, e representantes dos estados. Pode passar. Nesse ano já tem sido feitas um conjunto de ações. Nós temos a CPIs em andamento, nós temos o fortalecimento da rede, as primeiras pesquisas gerando estatísticas um pouco mais confiáveis e que inclusive buscam elementos e dados que são gerados pela nossa rede consular, pelas nossas embaixadas, pelo Itamaraty, pelos dados que a Polícia Rodoviária Federal produziu, a Polícia Federal produziu, as polícias estaduais produziram, para que a gente chegue aí numa base de dados na construção de um sistema de informação em matéria de tráfico de pessoas que possa orientar a formulação das novas estratégias, as novas políticas no futuro. Pode passar. Hoje a gente tem um trabalho interessante, eu acho que o mais importante de todos, que é a reunião, as reuniões de capacitação com os atores que trabalham dentro dos núcleos e postos. Acabamos de sair de uma, que aconteceu nessa semana, e essa rede é quem tem apontado as principais prioridades. Nós precisamos manter uma parceria com a Infraero, especialmente em relação aos aeroportos. Temos hoje, com o Escritório das Nações Unidas ao Combate ao Crime Organizado, o MLDC, um projeto de cooperação técnica, com parcerias bilaterais com alguns países, e vamos, provavelmente em março, entregar a primeira pesquisa que aponte o fenômeno em toda a nossa fronteira, para identificar os locais de maior vulnerabilidade e quais são os locais de maior incidência. Pode passar isso também. Enfim, lembrar que, no fundo, no processo de conscientização, nós temos que ajudar a difundir os mecanismos que possam permitir com que a sociedade chegue até nós e nós prestemos o serviço que nos cabe. O Disque Direitos Humanos, o Disque 100, o Central de Atendimento à Mulher, o 180. Nesse instante, o 180 está sendo instalado, o 180 internacional, já está na Espanha, Portugal e Itália. Hoje, a nossa rede consular está preparada para prestar assistência aos brasileiros que se encontrem em situações de exploração no exterior. E, do mesmo modo, nós temos procurado criar, junto com a Defensoria Pública, com a Polícia Rodoviária Federal, com as defensorias públicas estaduais, espaços onde as pessoas possam encontrar algum tipo de abrigo e encaminhamento ao núcleo e ali receber o apoio individualizado que cada situação requer como exigência de enfrentamento ao tráfico.
São essas, basicamente, as informações fundamentais, com o objetivo apenas de nós nos empoderarmos de informação, socializando as principais orientações para que nos envolvamos cada vez mais com essa temática. Muito obrigado. Para as considerações finais, passamos a palavra para o secretário de Estado de Defesa Social, Romulo de Carvalho Ferraz. É que o Dr. Tales vai fazer umas pequenas considerações antes do nosso encerramento. Muito breve, somente fazer alguns registros de como está o status atual do programa, né, no estado de Minas. É importante registrar que o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas já está em funcionamento. Ele se localiza na Praça 7, no edifício Bend, a antiga sede da Secretaria de Estado de Defesa Social, no 16º andar. Já ficam todos convidados a conhecer a estrutura. É importante destacar a parceria com o Instituto Elo. A política de prevenção já tem 10 anos, e 7 desses 10 anos são em parceria com o OCIP, o terceiro setor, no modelo de termos de parceria. E aí contamos com esse apoio, com essa interlocução do Instituto Elo. Registro aqui a presença dos diretores do Instituto Elo, Gleiber, Fabiano, Rafaela. O Instituto Elo participa não somente na elaboração do vídeo, mas com as equipes técnicas. Temos 2 gestores já em atuação, Antônio e Paulo, na produção do banco de dados, na composição desse comitê. Então é uma parceria que é importante destacar, que tem sido fundamental para esses avanços da política de prevenção, essa interlocução com o terceiro setor. Quero destacar que as negociações, os diálogos com a Infraero já se iniciaram, nessa perspectiva de até o final de 2013, o posto avançado de atendimento humanizado ao migrante esteja implantado no aeroporto de Confins. Inclusive é importante essa implantação antes da Copa do Mundo, que nós sabemos que nesses grandes eventos o fluxo de passageiros ele tende a aumentar. Então já estamos preparados, já está no nosso planejamento a estruturação desse posto. E por fim salientar que, mais uma vez, que contamos com vocês, com as instituições, com a sociedade civil, com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com as instituições policiais, com as demais secretarias, na composição desse comitê. Eu acho que já foi dito inúmeras vezes, mas é só um trabalho em rede que vai lograr êxito nesse grande desafio. E deixo aqui o meu agradecimento pela presença de todos vocês. Muito obrigado. Antes de declarar encerradas, meramente agradecer novamente essa parceria, colaboração e, sobretudo, a presença aqui do nosso secretário nacional de Justiça, o doutor Paulo Abrão, de todas as autoridades que representam aqui o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as polícias, os nossos servidores, especialmente os servidores aqui da Secretaria de Defesa Social, e dizer que, conforme eu conversei com o Tales, agora já no início então de janeiro e fevereiro, as primeiras ações efetivas no âmbito do Comitê Interinstitucional vão já se delinear a partir de encontros que realizaremos, e sob aí a coordenação, para nossa honra, da Secretaria, e eu espero sempre poder, eu próprio estar presente, mas na verdade o próprio Dr. Tales é que vai realizar mais à frente esse trabalho de coordenação desse processo, que demanda, como aqui ficou muito bem colocado pelo secretário, desde a prevenção até a atenção e também a repressão em todo o que diga respeito
a esse projeto. Então, eu declaro, agradecendo a todos que estão presentes, declaro encerrado a abertura desse programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Muito obrigado, boa tarde. Deveria ter sido implantado antes? Não, na verdade, todos os estados estão atualmente se estruturando. Esse é um processo gradativo que pouco a pouco, cada vez mais que temos conscientização em torno da gravidade do tema, as autoridades públicas e a sociedade civil se mobilizam. O importante é que nesse momento nós estamos criando e aprovando um segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que de forma transversal consegue articular os 3 poderes da República, as 3 unidades federativas mais a sociedade civil, para essa prática que para nós é uma prática abominável, que como resultado último envolve a mercantilização da vida, a transformação do ser humano em mercadoria. E efetivamente agora, como começa a funcionar? Os comitês, a partir do momento em que forem instalados, e os postos avançados de enfrentamento ao tráfico de pessoas, eles terão que desenvolver atividades de identificação de vítimas e, quando identificadas, levá-las ao centro de referência para prestar assistência psicológica e de saúde imediatamente. E, a partir dali, articular com as polícias para haver notificação e investigação desse crime organizado que esteja por detrás daquela situação. E há um prazo para a instalação desses comitês? O comitê é de instalação imediata, depender única e exclusivamente dos atos normativos internos de cada um dos estados, e depois da sua implementação eles terão um trabalho de integração com o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que será instalado em Brasília no ano que vem. Vocês têm já a identificação de alguma gangue, de alguma quadrilha que atua no Brasil com esse tipo de tráfico? Os dados hoje, eles não são os mais confiáveis porque nós ainda não temos um sistema de coletas que utilizam a padronização de informações. De todo modo, os números das organizações internacionais e algumas pesquisas que o Ministério da Justiça já fez, eles têm apontado rotas que estão instaladas na região sudeste e na região nordeste do Brasil em matéria de tráfico interno, e especialmente no norte e nordeste para fins de tráfico internacional de pessoas. Mas são dados que ainda merecem uma segunda reflexão em torno deles, e nós esperamos que em um ano nós tenhamos elementos e estatísticas mais confiáveis. E dentro do Brasil, o tráfico é intenso também? O tráfico interno no Brasil é uma realidade muito forte, focada em 2 modalidades principais: para fins de exploração sexual e para fins de trabalho análogo ao escravo. Essas são as 2 modalidades mais recorrentes na realidade brasileira.